Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Cristel Heredia, um caso que aconteceu na Argentina, mais especificamente na cidade de Córdoba. Esse caso aconteceu no ano de 2024 e teve uma grande repercussão por lá. E esse mês agora saiu a sentença do acusado. Bom, como vocês já sabem, se gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Cristel Heredia nasceu na Argentina e tinha 34 anos na época dos fatos. De acordo com fontes, ela trabalhava na parte administrativa de um grupo de emissoras de rádio. Seus colegas de trabalho a descreveram como uma pessoa pontual e que se dava bem com todos. Cristel havia se formado em Relações Públicas e Institucionais em uma faculdade de Córdoba, na Argentina. Os amigos próximos a ela disseram que ela era uma mulher calma, gentil, bastante reservada e que não gostava de falar abertamente sobre a sua vida pessoal ou qualquer dificuldade que estivesse passando. Em dado momento de sua vida, Cristel foi passar as férias no Chile, um país que é vizinho da Argentina e geralmente recebe muitos turistas vindos de vários países da América do Sul. Enquanto estava no Chile, Cristel conheceu um homem chamado Hernán Felipe Herrera Larenas através de um aplicativo de relacionamentos. Hernán é chileno, mas morava na Argentina. Na ocasião, ele estava no Chile visitando alguns familiares. Após conversarem pelo aplicativo de relacionamento, Cristel e Hernán combinaram de se encontrar para saírem juntos. Os encontros entre eles foram se tornando cada vez mais frequentes, e quando ambos retornaram para a Argentina, eles deram início a um relacionamento. No começo do relacionamento, Hernán demonstrava ser uma pessoa tranquila e atenciosa. Amigos do casal disseram que ele era bastante carinhoso com Cristel e que ela estava muito feliz ao lado dele. No decorrer dos meses, Hernán passou a visitar Cristel no apartamento dela, em Córdoba, praticamente todos os dias. Havia dias em que ele não voltava para casa e chegava a passar quase uma semana com Cristel em seu apartamento. Foi assim por um bom tempo, até que Hernán decidiu ir morar com Cristel no apartamento dela. É dito que, após isso, o comportamento de Hernán foi mudando. Antes, o homem que era atencioso e carinhoso com Cristel passou a ser controlador e ríspido. Hernán exigia saber todos os passos de Cristel, onde ela estava, com quem estava e por que demorava para respondê-lo quando ele mandava mensagem. Ele passou a vigiar todos os passos da mulher. Com o passar do tempo, esse comportamento de Hernán foi se intensificando. Ele ficava irritado por qualquer coisa e fiscalizava o celular de Cristel. Ele também a questionava quando ela tinha que sair para algum lugar e decidia como ela deveria se vestir. Apesar de tudo isso, Cristel tentava evitar confronto com Hernán. Ela acreditava que as coisas podiam melhorar, ou pelo menos voltar a ser como era no começo da relação deles. No entanto, isso não aconteceu. Hernán foi ficando cada vez mais controlador e possessivo, até que chegou a um ponto em que as coisas ficaram insustentáveis. Cristel, ao perceber que o namorado não iria mudar o seu comportamento, decidiu pôr um fim na relação. Mas isso não foi fácil, já que, de acordo com amigos próximos do casal, toda vez que ela tentava se afastar, Hernán fazia um escândalo e também a ameaçava. Cristel passou a temer o namorado e tinha muito medo do que poderia acontecer caso ela terminasse de vez essa relação fracassada. Com o tempo, a relação deles passou a ser baseada apenas no medo, e Cristel cedia a todas as vontades e caprichos do namorado para evitar brigas. Nesse ponto, Hernán tinha tomado total controle da vida da mulher e, consequentemente, da relação. Mas quem era Hernán e por que ele agia dessa forma? Agora, para dar um contexto a mais a esta trágica história, eu vou falar um pouco a respeito de Hernán. Hernán tinha 39 anos na época e havia chegado à Argentina alguns anos antes. Ele se formou no Chile em engenharia comercial, com especialização em administração de empresas. Ele foi descrito por amigos como alguém calmo, que não arrumava briga com ninguém. Segundo documentos, Hernán nunca havia tido problemas com a justiça anteriormente. Apesar de aparentar ser um homem calmo, Hernán tinha problemas com apego emocional excessivo,
algo que culminava em ciúmes e incapacidade de lidar com frustrações. Antes de se mudar para a Argentina, Hernan havia trabalhado em uma empresa especializada em investimentos e depois em outra empresa que exportava frutas para fora do Chile. O seu emprego era estável e lhe rendia uma certa estabilidade financeira. No entanto, de acordo com relatos, depois que se mudou para a Argentina, a sua vida entrou em declínio. Ele não conseguiu um emprego estável no novo país e vivia pulando de empresa em empresa em busca de estabilidade. Sem um emprego estável que lhe garantisse uma boa renda, Hernan começou a passar por dificuldades financeiras. Ele mal conseguia pagar o seu aluguel e, por isso, se aproveitou que Cristela tinha um apartamento e foi morar com ela. Depois de ter se mudado para o apartamento dela, Hernan mal tinha vida social. Ele saía do trabalho e ia direto para o apartamento, como se quisesse vigiar a namorada o tempo todo. Ele não tinha muitos amigos na Argentina, e quando começou o relacionamento com Cristela, praticamente cortou contato com os poucos amigos que havia feito no país. Ele exigiu que a namorada fizesse o mesmo, restringindo-a de se comunicar com os amigos e também de sair sem ele. Tudo indicava que esse relacionamento terminaria em tragédia. No dia 16 de junho de 2024, vizinhos do apartamento de Cristela, localizado no bairro General Paz, na província de Córdoba, na Argentina, ouviram gritos perturbadores vindos do local. Preocupados, os vizinhos ligaram rapidamente para a polícia e informaram o que estava acontecendo. De acordo com o relatório policial, os vizinhos afirmaram ter ouvido, além de gritos, sons de pancadas e objetos sendo quebrados. Quase na mesma hora em que esses vizinhos chamaram as autoridades, Hernan também ligou solicitando a presença da polícia no local. Hernan e Cristela estavam morando juntos no apartamento dela já fazia alguns meses. Quando os policiais chegaram no endereço informado, foi Hernan que os atendeu. Segundo a equipe policial que estava nessa ocorrência, Hernan estava agitado e havia sangue em seu corpo, principalmente na região dos braços. Os policiais perguntaram se ele estava ferido, mas ele respondeu que aquele sangue não pertencia a ele. Nessa hora, os policiais já começaram a pensar que algo terrível havia acontecido naquele lugar. Hernan olhou para eles e disse que a sua namorada estava lá dentro e precisava de ajuda. Os policiais então entraram no interior do apartamento e, em um dos cômodos que fica mais para o fundo, eles encontraram Cristela deitada na cama. Ao se aproximarem, notaram que havia inúmeros ferimentos em seu corpo, incluindo perfurações na região do pescoço. Havia muito sangue na cama, que só foi percebido após eles terem se aproximado. Os policiais tentaram contato com Cristela, mas ela não respondia. Uma equipe médica foi chamada ao local, mas não havia mais nada que eles pudessem fazer. A mulher já estava sem vida. No chão, próximo à cama, a polícia encontrou 3 facas sujas de sangue. Tudo indicava que essas eram as armas do crime. Hernan foi preso, mas antes de ser levado para a delegacia, ele teve que ser levado a um hospital para verificarem se realmente não estava ferido. No hospital, a equipe médica que o atendeu percebeu que ele tinha pequenos cortes nos braços, nada sério. Esses cortes, segundo Hernan, foram feitos por ele mesmo. Enquanto Hernan recebia atendimento médico no hospital, para depois ser levado até a delegacia, as autoridades isolavam a casa em que o crime havia ocorrido, para darem início às investigações e à coleta de evidências. O primeiro depoimento de Hernan para a polícia foi extremamente confuso. Ele não falava nada que fizesse sentido. Naquele momento, ainda não era possível saber se ele estava se passando por louco para não responder pelo seu crime como uma pessoa normal ou se ele realmente estava alucinado. De qualquer forma, a polícia teve que apurar as circunstâncias do crime através de investigação forense, laudos e declarações de testemunhas. Não tinha como levar em consideração o depoimento de Hernan. A autópsia realizada no corpo de Cristela revelou que ela tinha inúmeras perfurações em seu corpo, ocasionadas por um objeto perfurocortante, muito provavelmente as facas que foram encontradas. A maioria dessas perfurações era na região do pescoço, indicando que Hernan atacou a namorada com a clara intenção de tirar a vida dela. Além disso, havia hematomas no corpo que indicavam agressões ocorridas horas antes da morte.
Quando o crime repercutiu pela Argentina, ele também passou a ser noticiado no Chile. Com isso, surgiram algumas mulheres afirmando que tiveram um relacionamento com Hernan e que tudo foi muito conturbado. Segundo uma dessas mulheres, cuja identidade não foi revelada, no começo da relação, Hernan se mostrava uma pessoa muito dedicada e compreensiva. Mas quando os meses foram passando, Hernan foi se transformando ao ponto de mudar completamente, e não de uma maneira positiva. Ele foi ficando cada vez mais ciumento e controlador. A mulher disse que as discussões entre ela e Hernan se tornaram cada vez mais frequentes, até que, um dia, as coisas acabaram em violência. Segundo a mulher, Hernan a agrediu e depois tentou enforcá-la. Ela disse que achou que naquele momento iria morrer, mas, por um milagre, conseguiu se desvencilhar dele e gritar por socorro. Depois disso, a mulher teria terminado o relacionamento e nunca mais viu Hernan, mas isso lhe causou um grande trauma psicológico que ela tem até hoje. A mulher disse ainda que Hernan era muito manipulador e que de alguma forma sabia manipular as pessoas ao seu redor sem que elas percebessem. Após esse fato, Hernan decidiu deixar o Chile e se mudar para a Argentina, pois passou a ser ameaçado por familiares e amigos da ex-namorada que ele quase matou. Isso evidencia que Hernan, assim como a maioria dos homens que cometem crimes passionais, possuía um histórico de violência contra ex-companheiras. Enquanto estava sob custódia policial, Hernan foi formalmente acusado de feminicídio com alguns agravantes. Ele foi colocado em prisão preventiva, enquanto a polícia finalizava o inquérito para entregar ao Ministério Público. Nesse mesmo período, Hernan foi avaliado por um médico especialista em saúde mental para saber se ele possuía algum problema que pudesse interferir na sua imputabilidade. O laudo desse exame mostrou que Hernan não possuía nenhum problema mental e estava apto a ser julgado como uma pessoa normal. O julgamento de Hernan Larenas começou no início de novembro de 2025. A defesa pediu para que ele fosse declarado inimputável por motivo de insanidade e, consequentemente, internado por ordem judicial. A mãe de Hernan falou no tribunal e afirmou que o filho foi diagnosticado com transtorno bipolar e transtorno de personalidade no Chile. Ela disse que ele não era um monstro, mas sim alguém com um problema que precisava de ajuda para ser tratado. A mãe do réu disse também que seu filho começou a apresentar intolerância à frustração aos 16 anos, o que lhe causava problemas em encontros sociais e passeios. Segundo ela, ele foi hospitalizado no ano de 2019 e também em 2020 e diagnosticado por médicos chilenos com transtorno de humor, transtorno bipolar e transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Ela acrescentou que ele havia tentado tirar a própria vida anos antes. No entanto, apesar dessas alegações, o relatório médico de sanidade mental realizado na Argentina afirmava que Hernan era mentalmente são, conforme já mencionado anteriormente. Ao fim do julgamento, o Tribunal Criminal de Córdoba condenou Hernan Larenas à prisão perpétua pelo crime contra Cristela Heredia. Essa condenação trouxe alívio para a família de Cristela, mas não diminuiu a sua dor. A mãe da vítima deu um depoimento emocionante ao fim do julgamento. Ela disse que tudo o que estava vivendo era um verdadeiro inferno, que Hernan destruiu a vida dela e de sua família, e que o seu marido, que era muito apegado à filha, morreu 2 meses depois do crime, porque não suportou a dor de ter que viver sem ela. Atualmente, Hernan Larenas se encontra em um presídio na região de Córdoba, onde provavelmente ficará o resto dos seus dias. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.